Lucas, acho importante falar, especialmente nesse momento de pandemia, isolamento, polarização. O que acontece? Todo mundo está sob uma pressão. E tudo isso daqui a pouquinho vai estar eclodindo. Muitas terapias, elas são muito longas. E elas não vão dar conta disso. E a própria terapia muito longa torna-se um segundo trauma. Tão forte, tão potente, que a pessoa ela desacredita todos. E para de tentar, para de fazer procura de saídas. A hipnose, ela potencializa e acelera. Então, acho que nesse momento, ela serve para essa situação e acaba não tendo muito mais além do que isso, que seria uma atitude contrária à situação que se torna um segundo trauma, de justamente poder já ter uma resposta, ter uma direção e entrar numa retroalimentação saudável. Porque no momento é só pressão. É mais ou menos por aí. É por aí que a gente tem que começar a procurar uma saída. E seria uma defesa da hipnose, porque é uma ferramenta específica de potencializar e acelerar. Sim. Perfeito. Essa questão da terapia breve, muitos estudos eles têm buscado estabelecer uma correlação entre tempo de terapia e eficiência, e há uma ideia que começa a surgir nesse momento de que o tempo de terapia é inversamente proporcional à sua eficácia. Vou pegar aqui até para mostrar para vocês um negócio que eu estava lendo esses dias aqui, um instantinho, vou pegar um livro aqui, ó. O que acontece é o seguinte, quando você começa a fazer um processo muito longo de terapia com alguém, o que você acaba fazendo é reforçando a crença de que aquela pessoa é uma pessoa periférica, ou seja, uma pessoa que não tem capacidade de se enquadrar como alguém normal. E existe esse livro aqui, altamente recomendado para qualquer terapeuta, Terapia Não Convencional, do Jay Haley, são as técnicas psiquiátricas do Milton Erickson. E não é um livro de neurociência, é um livro de terapia, que mostra como que Milton Erickson fazia terapia, mas que ele fala, tem uma frase muito legal aqui, eu espero que eu ache ele aqui, ele fala sobre o porquê que terapias muito longas podem acabar piorando o problema de alguém, podem acabar reforçando o problema de uma pessoa, tá? E eu vou tentar achar essa parte aqui para vocês. Aqui, ó. Quanto mais drástica a intervenção do terapeuta, por exemplo, quando impõe a hospitalização ou insiste em anos de tratamento, mais permanentemente o estigma de ser uma pessoa especial persegue o adolescente. Aqui está falando especificamente de adolescentes. A própria relação terapêutica pode diminuir ao invés de aumentar suas chances. Tratamentos a prazo longo podem introduzir um viés na vida de um jovem de muitas maneiras. Perpetua o envolvimento financeiro dos pais, cria uma relação de dependência baseada nesse relacionamento com o terapeuta, como substitutivo de relacionamentos naturais, e cria uma espécie de adolescente particularmente centrado em se tornar consciente de por que faz o que quer que seja e com uma restrita ideologia de explanação. Ou seja, traduzindo tudo o que ele está falando aqui, basicamente fala que terapias muito longas começam a introduzir, aqui no caso falando de adolescentes, uma ideia para aquele jovem de que ele é uma pessoa especial e começa a se tornar especialista em se comunicar com o terapeuta e não de trazer isso para o mundo real, de trazer isso para a vida real, de ter relacionamentos naturais. É como se a única coisa que ele precisasse agora fosse falar com o terapeuta. E aquilo ali, então, vai substituindo as relações naturais que tornaria aquela pessoa realmente inclusa dentro do mundo como um todo. E, basicamente, o que fala aqui é que a pessoa ela vai se tornando especialista em se tornar consciente do que faz. Você vai simplesmente focando no problema da pessoa. Ela vai se tornando cada vez mais especialista de dizer por que ele é problemático e qual é o problema que ele tem. Mas ele nunca enxerga realmente a solução para que ele se torne uma pessoa normal. E ele vai cada vez mais afundando na ideia de que ele é uma pessoa periférica. Então, esse é um dos maiores motivos pelo qual eu acredito em terapias breves. Existem casos em que a terapia é um pouco mais longa, que ela é um pouco mais curta. Existem até alguns casos que um acompanhamento maior pode ser necessário,
como casos que você precisa de um acompanhamento por qualquer motivo. Existe um caso ou outro que sim. Na verdade, eu acredito que a psicoterapia convencional ou com psicólogo e tudo mais, ela sempre seja boa. Ninguém precisa largar a psicoterapia convencional para fazer um processo de hipnoterapia. Porque você pode muito bem fazer um processo de psicoterapia convencional sem nem sentir que você tem uma psicopatologia. Você pode muito bem fazer isso apenas para poder manter sua saúde mental e estar constantemente falando sobre seus problemas. A questão é que a gente não pode colocar um viés na vida daquela pessoa que ela necessita daquele tipo de relacionamento, senão ela não vai conseguir ter uma vida normal. Infelizmente, eu já tive a experiência de, enquanto adolescente, passar por um psicólogo que buscava colocar a ideia na minha cabeça de que eu precisava dele, porque era a única pessoa que iria me escutar e tudo mais. Então, é um legado que a gente tem buscado desconstruir e que acredito que esse seja um dos maiores motivos. Nesse período de quarentena, como você estava falando, as pessoas que elas têm problemas, principalmente problemas mais pontuais, por exemplo, eu tenho um vício, eu tenho uma compulsão alimentar, eu tenho um transtorno de ansiedade e quer trabalhar essa questão mais pontual, eu digo sem dúvidas que a hipnoterapia vai ser a melhor saída para essa pessoa. Porque muitos estudos têm mostrado que nesse tipo de caso, fazer um tratamento com hipnose vai ter resultados mais rápidos e mais efetivos do que a terapia sem hipnose. Porém, importantíssimo, hipnoterapia não é uma coisa separada da psicologia como um todo. Na verdade, todo bom hipnoterapeuta trabalha com conceitos que vêm da psicologia. A psicologia ela é a nossa base terapêutica, mesmo que a gente não tenha feito uma graduação na área. E muitos hipnoterapeutas são psicólogos que contribuem demais para o universo da hipnose e que resolveram se especializar na área da hipnose clínica também. Ô, Lucas, sim. Agora é a hora do... Você está falando do seu treinamento, falando do seu curso, falando do seu canal, né, do seu congresso que está participando. Por gentileza, fica à vontade. Perfeito. Então, pessoal, primeiramente agradecer a todo mundo que participou aqui da live, agradecer mais uma vez o convite do Grupo MCI, para poder conversar um pouco com vocês sobre esse processo todo de hipnose, ciência, terapia. E, bom, quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram é o @LucasKane_oficial, tá? K-A-N-E, LucasKane_oficial. Eu tenho postado bastante conteúdo por lá. Além disso, tem meu canal no YouTube, que é o Lucas Kane Hipnologia, em que eu estou disponibilizando um curso gratuito de neurociências para terapeutas hipnólogos com certificação. A gente já terminou o módulo básico, estamos no meio do módulo intermediário, em que eu tenho destrinchado tudo que você precisa saber de mais aplicado sobre as neurociências enquanto terapeuta. Então, obrigado a Mariana falando que o curso é fantástico. Eu estou tendo muitos feedbacks positivos desse curso. O pessoal tem realmente gostado muito da forma com que eu tenho trazido esse conteúdo para eles. Agradeço o feedback da Mariana e acredito que eu também possa agregar alguma coisa no crescimento de vocês enquanto terapeutas e hipnólogos. Então, esse curso ele é gratuito. Eu tenho minhas formações fechadas também. Tenho um curso completo online, que é minha formação em hipnose sob uma perspectiva científica, que se chama Destrinchando a Hipnose. E quem quiser participar, lá no link da biografia do meu Instagram, tem o link para tudo que vocês quiserem. E no final do módulo intermediário do nosso curso de neurociências, eu vou liberar uma surpresa, não posso revelar ainda, mas que eu já vou dizer que tem a ver com esse livro que eu mostrei para vocês aqui. E vai ser basicamente um presente que eu vou dar para todo mundo que estiver participando do curso de neurociências. Então, fiquem ligados por lá. E é isso. Vai ter o congresso agora também que vai acontecer, se eu não me engano, no outro fim de semana, depois desse, que eu vou estar falando também sobre hipnose e neurociência. E vão ter vários outros eventos por aí que eu vou estar participando ao longo do mês. Perfeito?